opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 46 minutos, 7h46, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 19 de outubro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. Nós já estamos a postos aqui com os nossos comentaristas do Política com Pimenta, na manhã desta quinta-feira. Toda terça e quinta-feira, você sabe, tem Política com Pimenta aqui no Repórter Cultura. Dr. Gilberto Luiz de Azevedo e também Osmar Bento Câmpreguer debatendo, discutindo os principais assuntos da política nacional e agora também internacional. Vamos cumprimentando inicialmente os nossos comentaristas. Muito bom dia, Dr. Gilberto. Bom dia, Osmar. Bom dia, Odair. Bom dia às pessoas que nos ouvem e veem. Osmar Bento Câmpreguer, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica. Muito bem, vamos lá. Nossa Política com Pimenta de hoje, primeiro tema é o seguinte: finalizada aí a CPMI do dia 8 de janeiro, o grande finale, o grande relatório indiciando, sabe quem? Quem? Adivinha? Como é que, vocês lembram? O Osmar e o doutor Gilberto vão lembrar desse quadro lá no Silvio Santos. Uma nota, maestro José. Uma nota, maestro José. Quem está sendo indiciado pela CPMI do 8 de janeiro? Jair Messias Bolsonaro, doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Seu comentário. Bom, não importa o problema que existir no Brasil, a culpa vai ser do Bolsonaro. A base do governo, ela vai utilizar isso ad infinito para responsabilizar o Bolsonaro por qualquer situação que aconteça no país. Recentemente nós vimos a ministra do Meio Ambiente lá em Manaus responsabilizando o Bolsonaro pelas queimadas, pela fumaça que havia sobre Manaus. Quer dizer, não importa o que acontecer, qualquer situação que aconteça, ele vai ser responsabilizado. Com relação a esse relatório, isso é um relatório vergonhoso. Essa CPI não serviu nada benéfico ao processo investigativo. Ela se corrompeu no sentido de não apurar a verdade do começo ao fim. Esse indiciamento do Bolsonaro se baseou numa tal tese de domínio do fato e confundiu associação criminosa com organização criminosa e fez um esforço descomunal para engendrar o Bolsonaro nessas situações. Quando se sabe justamente que em um processo penal você tem que individualizar as penas, você tem que dizer que fulano fez isso, fulano esteve aqui, fulano participou disso e fulano disso. Não, fez um emaranhado completo, sem pé nem cabeça, um esforço desmedido para enrolar o Bolsonaro. Não é possível que esse tipo de coisa continue a acontecer, muito embora tenha até aquele mocinho que vende chocolate lá, que diz que já se passaram 10 meses, que as coisas têm que ser esquecidas. Mas não fica dessa forma. O importante para a esquerda é manter o Bolsonaro em evidência. Não importa se ele é culpado ou não, ele tem que ser mantido em evidência e colocado na cadeira dos réus, visando desgastá-lo. No entanto, eu acho que esse tom agressivo que está sendo utilizado está cada vez aumentando o gabarito dele. Essa ideia, essa colocação de perseguição está ficando tão claro, tão evidente, tão cristalino, que as pessoas não estão percebendo, e isso vai afetar diretamente as próximas eleições, tenho absoluta certeza. Osmar Câmpreguer. Bom, em primeiro lugar, a CPI, as CPIs, elas perderam totalmente o objetivo. A CPI foi criada para, de fato, investigar coisas que não estivessem conforme na política, corrupção. Mas hoje ela só virou um instrumento político
da oposição contra a situação e vice-versa. Hoje não se procura investigar de fato, se procura constranger, criminalizar e expor os supostos acusados ao ridículo e execrá-los perante a opinião pública. Esse é o papel, tanto estando de um lado ou do outro, tanto é que a outra CPI também do MST não deu em nada, porque o único objetivo é constranger, execrar o outro lado e não, de fato, apurar os fatos como deveriam ser apurados, que pode haver culpados, inocentes, mas a CPI não cumpre mais a finalidade de instrumento de investigação. Virou apenas, então, somente um instrumento político para constranger os adversários. Isso eu acho completamente errado nesses tempos polarizados, é isso que está acontecendo. Minha opinião, se eu estivesse lá, eu diria, Bolsonaro não entra nessa roda aqui de acusados, porque eu acho que, não é que ele é inocente, mas ele não cabe nesse processo, porque eu acho que ele não atuou e ele devia ter sido, ou pelo menos ele devia ter chamado para se defender, nesse caso. Essa CPI serviu para constranger aquele empresário lá do AproSoja, aquele empresário serviu para constranger muita gente, e eu acho isso negativo, e eu acho que os holofotes sobre a CPI é que estão distorcendo os resultados, porque não é possível mais ter esse tipo de CPI, porque não se apura nada, aquele que tem maioria simplesmente vence e impõe aos outros a derrota, e por isso perdeu completamente a finalidade. Eu acho que teria que ser muito bem visto, porque essa CPI não se presta para nada e perderam a credibilidade. Esse é um fato que, para mim, está cada vez mais visível. Doutor Gilberto, será que dá em alguma coisa esse relatório? Será que vai ser vai dado guarida a ele nos demais órgãos? Vai ser encaminhado aí para o Ministério Público, agora para os órgãos que deveriam aí tomar providências com base nesse relatório da CPMI? O senhor acredita que vai acontecer alguma coisa realmente com o Bolsonaro e os outros que há sugestão de indiciamento no relatório da CPMI? Bom, basicamente esses fatos já estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e nos inquéritos infinitos no Supremo Tribunal Federal. A ideia que se percebe é que contra a direita, contra o Bolsonaro, vale qualquer coisa. Nós tivemos recentemente a manifestação muito clara do ministro Barroso, no pronunciamento da UNE, e do próprio Gilmar Mendes agora em Paris, colocando bem clara essa situação, a forma como está se agindo em relação a essas questões. Concordo com o Osmar que as CPIs não estão dando em nada. Tanto é verdade que a CPI do Covid, que foi feito um estardalhaço, foi uma vergonha só, não deu em nada também. Muitos dos casos que foram investigados continuam sendo investigados e nenhuma denúncia foi feita até agora. Ao contrário, já houve arquivamento no Supremo Tribunal Federal de procedimento relativo a essa questão, isentando pessoas de responsabilidade. Penso que essa fórmula aí, televisionada com mídia em cima, ela perdeu totalmente o fator investigativo e sim palanque. Concordo com o Osmar nesse quesito, que serve de palanque para humilhar as pessoas. Aliás, que isto está previsto na lei de abuso de autoridade. O que nós vimos ali, os senadores, alguns deputados fazendo, é abuso de autoridade. Se fosse feito numa delegacia de polícia, se fosse feito num fórum de comarca, as pessoas estariam sendo responsabilizadas muito fortemente. Osmar, e você? Só para fechar esse assunto, então, você acha que dá em alguma coisa? Eu acredito que não, porque esse julgamento é um julgamento meramente político. Na hora de apurar as responsabilidades, na hora de investigar, vai ser muito difícil aparecer provas, que seria para investigação criminal. Vai ser muito difícil buscar provas para acusar esses indiciados, esses listados como
como delinquentes, vamos dizer assim. Eu achei até pertinente a relação dos militares ali naquela relação, mas, como eu disse, é muito mais para expor a humilhação, vamos dizer assim, a execração pública, os nomes, do que propriamente apontar indícios de autoria de algum crime, porque ali as acusações são genéricas e isso vai impactar no arquivamento dos processos no futuro. Mas vai dar pano para manga aí para a mídia ficar Sim. também, e a própria situação aí Sim, ficar batendo na tecla. Para manter o assunto. Exatamente, vai manter o assunto aí em evidência durante muito tempo ainda. Infelizmente, né? Infelizmente, tudo que vocês falaram aí, o resumo da ópera é isso. O CPI só existe hoje para palanque político e para execrar os inimigos políticos ali e aí ficar batendo nessa tecla o máximo de tempo possível, e é o que as CPIs estão fazendo neste momento. Vamos lá, para o nosso segundo tema, um comentário de vocês então, sobre essa situação lá da guerra entre o grupo terrorista, o Hamas, e também o Estado de Israel. A questão, eu quero que vocês fizessem um comentário geral, porque ontem, né, e anteontem à noite especialmente, surgiu um fato aí, a mídia começou mundial, a gente comentava hoje pela manhã aqui, uma das maiores vergonhas da mídia mundial, tomar por base a informação de um grupo terrorista de que havia sido feito um ataque a um hospital, começou com 200, depois passou para 500 mortes, aí já estava em 700 mortes, e daqui a pouco, durante o dia de ontem ainda, a gente já mostrava as imagens aqui, claro que essas imagens não vieram de fontes de mídia internacional ou nacional, mas vieram de fontes de sites que não são sites aí, vamos dizer assim, os badalados, como CNN, Fox ou Globo, enfim, mas que já mostrava indícios de que aquele míssil não teria saído de Israel e sim da própria faixa de Gaza, e teria um foguete que falhou e caiu ali no pátio, inclusive não foi no hospital, no pátio do hospital, causou algum estrago em veículos, quebrou alguns vidros, mas não destruiu o hospital. Então começou a se questionar durante a manhã e o dia de ontem, só que a mídia internacional não se desculpou, não se retratou em relação ao fato de ter usado uma fake news, né? E isso gerou reações no mundo inteiro. Reuniões foram canceladas lá com os Estados Unidos, o pedido das autoridades palestinas e que são favoráveis à causa palestina de uma jihad, ou seja, contra todo o Estado de Israel, os Estados Unidos e todos aqueles que se opõem à Palestina. Aí o PT emitindo uma nota chamando aqui Israel de genocida, com base também nessa informação do Hamas aí, desse ataque. Enfim, eu quero uma análise de vocês de toda essa informação e contra-informação que está girando em torno dessa guerra contra o terror lá em Israel. Começo com você, Osmar. Bom, plagiando aquele programa de humor, com relação às informações, há controvérsia. Na quarta-feira, na terça-feira, quando houve aquele disparo, aquela explosão, era exatamente no Brasil, 18h59 no Israel e 13h59 no Brasil. As manchetes do Brasil era que o Israel atingiu o hospital, e essa informação era do Hamas. Naquele momento, era a única informação, a única fonte, não, Israel atirou lá e matou no hospital. Essa era a única informação emitida pelo Hamas. Passado 48 horas, 24 horas, ainda não existe uma informação concreta que diga que, de fato, não foi o Israel e também que não foi a outro grupo terrorista lá. Então, ainda está controversa a informação, não existe uma certeza, uma clareza da informação. Com relação aos mortos, segundo a última notícia que eu li, morreram 471 pessoas. Então, também são informações que ainda não estão confirmadas. Mas existe controvérsia, tanto é que a ONU vai fazer uma investigação própria para ver quem atirou, quem disparou a bomba, enfim. A Inglaterra vai fazer uma investigação
e, de acordo com o Biden, o serviço secreto dele, dos Estados Unidos, indicou que não foi Israel. Então, existe ainda dúvidas de quem, de fato, disparou o míssil. Então, são informações ainda controversas que não existe uma clareza. Como existe a frase que numa guerra a primeira que sofre é a verdade, então essas fake news, vamos dizer assim, elas são alimentadas porque todos mentem na guerra, tanto um país como o outro. E, por exemplo, disparar na quarta-feira, esse míssil, ele matar um número de pessoas elevado, tem um impacto grande. Agora, se esse impacto for confirmado daqui a 10, 15 dias, que, por exemplo, foi um país que disparou aquilo, o impacto vai diminuir. Então, é isso mais ou menos que estão apostando os países. Pessoalmente, acho que o míssil não é de Israel, assim, pelas informações gerais, mas ainda existe controvérsia com relação a quem disparou o míssil. Doutor Gilberto. Bom, é impressionante o que está acontecendo. Israel tem que se defender por se defender. O fato é que hoje em dia todo mundo tem um celular e a notícia corre muito rápida. E a imprensa, ela perdeu aquela condição de informar com rapidez. Essa informação me parece que chegou primeiro à BBC e tão logo chegou, sem checagem nenhuma, já foi colocada no ar, causando esse tipo de tumulto geral. Ou seja, não foi checado com primazia, coisa que deveria ter sido feita, e causou esse tipo de situação. A imprensa está tendo um papel relevante na falta de informação, na falta de verdade com o que está se passando. Parcela da imprensa, vamos colocar dessa forma. Balisticamente, as informações que Israel colocou, com imagens inclusive, demonstram que esse lançamento desse míssil, que teve problema durante a ignição, foi lançado de dentro do território da faixa de Gaza. E, infelizmente, no curso desse foguete, estava um hospital, como devem estar outros hospitais também no curso de outros foguetes que estão sendo lançados. Agora, as informações, as imagens que continuam chegando, demonstram cabalmente que esse míssil, aliás, esse foguete não é um míssil, de fabricação caseira, com encanamentos de água que são furtados e impedem a servir com água encanada as residências da faixa de Gaza, que são utilizadas pelos terroristas, foram disparados, estão sendo construídos e estão causando esse tipo de situação. Quem mais se beneficia da fake news, na verdade, são os grupos terroristas que estão agindo e a imprensa, ao invés de ser, vamos dizer assim, utilizar as informações com moderação, eles estão em face de perder essa primazia, atuando com rapidez e divulgando qualquer coisa. Pois é, né? A gente vai ficando por aqui com o nosso Política com Pimenta de hoje. Vamos voltar aí na próxima terça-feira. Inclusive, na terça-feira, a gente já tem um assunto para comentar, que são as eleições que acontecem na Argentina esse final de semana. Primeiro turno da eleição argentina. E na próxima terça-feira, os nossos comentaristas estarão analisando essa situação na Argentina, a eleição que acontece por lá. E também novos acontecimentos aí nacionais e internacionais, principalmente ligados a essa situação lá na faixa de Gaza, lá Israel contra o grupo terrorista, o Hamas, também serão comentados aqui pelos nossos comentaristas aos quais eu agradeço pela participação no nosso Política com Pimenta dessa quinta-feira. Desejo um excelente final de semana. Um abraço, Osmar. Até terça. Abraço, Jair. Abraço, doutor Gilberto. Abraço aos nossos ouvintes. Bom final de semana a todos e até terça-feira, então. Doutor Gilberto, um abraço. Até terça. Até terça. Aliás, até logo, Osmar. Até logo, Aldair. Tenhamos todos nós um bom fim de semana.